Vou centrar agora um pouco na figura do ministro Alexandre de Moraes, que é a nova genia hoje da cena política brasileira, né? Eu diria que houve um momento na atuação do ministro Alexandre de Moraes que eu diria que foi positiva, no sentido de defender a democracia. Repito, assim como foram dos militares, sobretudo do Exército. Bom, agora, qual é o ponto que se coloca? Agora, ele não pode agora achar que ele deve utilizar os mesmos poderes que ele se atribuiu naquele momento, no momento onde a ameaça do golpe desapareceu. Quer dizer, nós estamos numa disfuncionalidade institucional, mas não tem ameaça de golpe. Isso não existe. Então ele deveria, ele sim agora passar a defender as regras, o que ele não está fazendo. Ele não pode ser delegado, ele não pode ser promotor, ele não pode ser juiz ao mesmo tempo. Os processos não podem ser infindáveis, deve ter início, meio e fim. Então eu diria que agora ele exorbitou no momento de não exceção. Não é possível que uma mulher que pinte de batom uma estátua receba 14 anos de prisão. Tem um problema básico aí de dosimetria. Isso aí não tem sentido. Da mesma maneira, eu assinalaria o seguinte: no que diz respeito à questão da discussão da anistia hoje, que está permeando a sociedade brasileira, quem manifestou no dia 8 de janeiro foram os magrinhos. Não tinha nenhuma possibilidade de golpe naquele então. Chamar aquilo ali tentativa de golpe não dá. Não cabe uma anistia generalizada. Ou cabe uma anistia parcial para os que participaram dos eventos de janeiro, ou inclusive uma revisão dos julgamentos com uma dosimetria, e aqueles que foram presos devem ser liberados até o final do ano. Já faz muito tempo que estão na prisão em condições que não correspondem a um Estado de Direito. E chegamos num ponto, Pondé, e todos sabemos aqui, vocês ainda mais, com mais profundidade do que eu, da importância da percepção que agentes políticos têm da realidade à volta deles, para a gente entender decisões que eles tomam. A percepção declarada que o governo americano tem do regime brasileiro é a de não ser um Estado democrático de direito. A Casa Branca hoje não vê o Brasil como um regime democrático. Seja por quais forem os fatores que ela chegou a essa conclusão, ela chegou a essa conclusão. Ela afirma oficialmente, como política de Estado, nunca aconteceu isso antes, em 200 anos de relações, que o Brasil foi dominado por uma ditadura do judiciário que persegue os opositores do atual presidente e os impede de exercer atividade política. Daí a denúncia de violação de direitos humanos contra o Brasil num relatório importante do Departamento de Estado. Então isso não é simplesmente uma postura, uma declaração política, é a base de uma conduta de um Estado em relação ao outro. Os americanos têm razão? Eu tenho a impressão que, voltando à tua pergunta inicial, sim, há hoje um risco do STF estar meio que emplacado numa posição política, ou colado, ou visto como, pela percepção, porque grande parte da vida em democracia é mais ou menos como a questão da segurança pública, é uma questão de percepção, de sensação. E você não precisa ser bolsonarista de forma nenhuma, que aliás é a tentativa da narrativa dos aliados do governo Lula de colar a ideia de que qualquer pessoa que faça uma crítica, por exemplo, como fez o Denis com relação à menina do batom, enquanto a gente sabe que no Brasil o narcotráfico domina grande parte do país, a soberania está perdida, inclusive na Amazônia, em grande parte para o narcotráfico, e fica essa discussão ao redor da menina que pegou 14 anos de prisão porque pintou uma frase, que aí eu volto à sua fala, uma frase que foi infelizmente dita pelo próprio ministro Barroso em Nova York, após a eleição de 22, para aquele brasileiro que estava com um celular, que inclusive tinha a intenção de mostrar o preço dos restaurantes, da comida no restaurante e tal, e que ele foi perseguindo o ministro, e o ministro se vira e fala: perdeu mané, que é a frase que a menina do batom
escreveu na estátua, né? Ao mesmo tempo, quando também o ministro Barroso fala, derrotamos o bolsonarismo numa reunião de estudantes à esquerda, né? Essa fala do Alexandre de Moraes, que você fez a referência há pouco na homenagem a ele, sim, cola a imagem. E eu acho que o STF está começando a sentir esse baque, certo? Cola-se sim a imagem de que o STF, ele de alguma forma, talvez sem perceber, ou talvez muito por conta dos exageros de procedimento do próprio ministro Alexandre de Moraes, como o Denis citava e muitos outros citam, especialistas e tal, acabou fazendo com que o STF ficasse parecendo um elemento no tabuleiro político, quando ele não deveria ter nenhuma associação com o tabuleiro político, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Políbios, aquele grego que vivia em Roma, quer dizer, na visão dele, grosso modo, era justamente um juiz que podia representar o povo, porque ele era completamente imparcial. Ele não devia estar ligado nem à aristocracia, nem realeza, nem coisa nenhuma. E aí, quando o STF começa a ficar muito afinado, é um sambão aqui, é uma festa ali, é uma conversa acolá, isso vai passando a imagem na medida em que elementos associados ao movimento bolsonarista ou à direita são presos, contas bloqueadas, não podem falar isso e aquilo, passa a imagem sim, e aí os Estados Unidos de hoje, o governo de hoje, ele pode sim ter uma percepção de que está difícil fazer oposição ao governo do PT, porque parece que qualquer oposição que seja um pouco mais gritante, a pessoa pode sofrer algum tipo de cerceamento aqui, alguma sanção ali, e daí o governo Trump dos Estados Unidos olha para cá e pensa, bem, o Brasil, aliado à geopolítica que o Lula está montando, certo? Rússia, China, é quase como se o Brasil tivesse cavado sua crise dos mísseis em Cuba. Então, é claro que uma crise como essa, ela pode estar dando, inclusive, Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, podem vir, inclusive, a ser lidos como mártires do processo, né? Que se sacrificaram, um ficou preso, o outro acabou se exilando. É exatamente o que eles estão fazendo no momento. Desistindo da carreira política brasileira, certo? Nesse sentido, lido pelos seus apoiadores como uma espécie de mártir do processo, para que o Brasil consiga sair do domínio que o PT tem tido nos últimos anos, o plano federal, né? E nesse sentido a crise poderia levantar esses nomes e aí, de fato, um deles viessem a ser eleitos e o PT ficasse com dificuldade sem ter ninguém que pisa no chão, ninguém que consegue andar no chão, porque ainda não, fora o Haddad mesmo, que não parece ser um possível sucessor, não tem para onde ir. Tanto é que todo mundo que continua apoiando o governo do PT continua sonhando com a eleição do Lula em 26, como se ele fosse o único. Mas, quer dizer, essa crise que o Brasil está vivendo, me parece que a chegada dos Estados Unidos nessa crise, é claro que o governo Trump, ou seja ele qual for, há momentos, por exemplo, durante a pandemia, que governadores do Brasil negociaram diretamente com outros países do lado fora do governo brasileiro, por causa dos conflitos com relação a vacinas, a condução negativa que o Bolsonaro fez da pandemia. Mas agora, nesse momento, me parece que essa chegada do governo americano ao Brasil, apesar de estar ligado ao Bolsonaro, ligado ao Eduardo, de que essa chegada do governo americano perto do Brasil, depois da Guerra Fria, é a primeira vez que o governo americano lembra que o Brasil existe, né? E lembra que o Brasil existe no momento e que aparentemente o governo Lula vem brincando com uma geopolítica muito próxima dos grandes, digamos assim, competidores dos Estados Unidos na geopolítica, que é a China de um lado e a Rússia do outro,
né? Então esse namoro, digamos assim, essa ideia de que o Brasil poderia virar uma espécie de cabeça de ponte na América Latina, com a importância geográfica que o país tem, com a importância econômica que o país tem dentro da América Latina, América do Sul mais especificamente, se transformando num aliado significativo da China e da Rússia, isso seguramente não passaria desapercebido pelo governo americano. Por isso que eu falava de uma espécie de crise de mísseis cubanos no Brasil. Quer dizer, é como se o governo Lula tivesse de fato brincando com a ideia de trazer a China para o quintal americano, porque os Estados Unidos sempre viu a América Latina como seu quintal. É a primeira vez, se não me engano, desde a Guerra Fria, que os Estados Unidos olham para o Brasil como uma figura geopolítica significativa. Então não acho que é só Bolsonaro, entende isso que eu quero dizer? Não acho que é só Eduardo Bolsonaro. Eu acho que há uma avaliação de fato, e daí essa coisa, então o Brasil não tem direitos humanos, não é democracia plena, ou seja, alguma coisa tem que mudar para que o Brasil não se transforme no representante da China no quintal americano. A tua postulação ela é fascinante porque ela obriga a gente a pensar na complexidade dos fatores envolvidos nisso que o Eduardo Bolsonaro acha que foi só por causa dele. O que você está colocando na apreciação do Denis, do Zé Álvaro, minha e da plateia é o seguinte: pensem um pouco mais além. Os Estados Unidos, nesta quadra da desordem internacional, estão olhando o Brasil sob uma outra perspectiva, que é uma perspectiva realmente da grande confrontação de dois eixos, no qual eles enxergam o Brasil quase como um porta-voz do seu grande desafiador.